E aí pessoal, tudo bem? Me chamo Jocelyn, eu sou analista da Olim Trade. Neste vídeo a gente vai conversar sobre o que é a relação risco-retorno. Mas antes de começar, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativar as notificações, curtir o vídeo para você não perder nenhum vídeo novo e, claro, seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e, novamente, YouTube da Olim Trade. Vamos lá. Bom, risco e retorno, o que é? Bom, isso não funciona para FTT, isso vai funcionar ali para Forex, vai funcionar para ações, é basicamente o quanto de stop loss e take profit a gente vai colocar numa operação. Então, eu vou buscar aqui meu Paint, eu já fui zoado por causa disso, por usar o Paint, mas se funciona, se o pessoal está entendendo, perfeito. Então, a gente vai ter aqui uma operação, vamos botar aqui duas linhas, meu Deus, horrível essa linha, né? Vamos botar aqui duas linhas horizontais, uma resistência, um suporte, tá meio torto, mas não tem problema. E agora o nosso gráfico, então um gráfico de preços com o nosso pincelzinho aqui subindo, com os gráficos subindo, depois toca na resistência, vem se desvalorizando, perfeito, tô sendo bem lúdico aqui, né? Enfim, só para mostrar para vocês que a gente tem aqui uma situação, um gráfico horizontal, onde a gente tem o suporte e resistência. Ou seja, quando a gente chega na resistência, que está aqui em cima, então resistência, suporte. Tocou na resistência, operação de venda, suporte, operação de compra, ok? Então, basicamente é isso dentro de uma tendência lateral. Esse é o padrão. Então, se a gente vai fazer uma operação de venda aqui, se a gente, de acordo com os nossos indicadores, osciladores, a gente vê uma possibilidade de operação de venda interessante. Bom, a gente vai fazer a operação exatamente neste momento, uma operação de venda, operação para baixo. Aonde a gente vai colocar o nosso stop loss e o nosso take profit. Eu vou fazer em roxo, ok? Então, nosso stop loss, o que seria o stop loss? A gente vai preparar as nossas perdas, ou seja, se a nossa operação é uma operação de venda, se o gráfico continuar subindo, isso vai contra o que a gente está acreditando no gráfico. Ou seja, se vai contra a nossa previsão, a gente vai estar perdendo dinheiro, porque tanto no Forex quanto nas ações, quando a gente faz compras e vendas de ações, a gente está acreditando num movimento proporcional. Ou seja, se o gráfico se movimentar daqui até aqui, a gente tem um lucro X. Se movimentar o dobro, então aqui a gente vai ter 2x. Então, o nosso lucro é proporcional ao movimento do gráfico, tá bom? Então, eu não vou desenhar em roxo, não. Eu vou desenhar em vermelho o nosso stop loss, que é o nível onde vai parar os nossos preços, parar a nossa operação. Imaginemos que colocamos o nosso stop loss aqui em cima. Então, vamos colocar aqui em vermelho. Pincel novamente, então a gente imagina que a gente vai segurar a nossa operação até esse ponto. E por que até esse ponto? Porque normalmente um pouco acima da resistência operações de venda. Bom, o gráfico ele nem sempre vai respeitar perfeitamente a resistência e o suporte. Vão ter situações de falsos breakouts, onde o gráfico pode subir um pouquinho mais, tocar na resistência, voltar aqui, depois voltar a subir novamente. Isso é normal. E aí sim o gráfico vai ter uma operação de venda, uma tendência de venda. Mas como a gente fez a operação aqui atrás, a gente não tinha como perceber. Porque às vezes osciladores, indicadores nos dão falsos sinais. Então é um pouco complicado a gente acertar a direção e o momento exato de fazer uma operação. Então por isso que a gente trabalha com stop loss, para evitar movimentos assim. E é por isso que a gente coloca o stop loss um pouco acima. Imagine se você tivesse colocado o seu stop loss, ao invés de aqui em cima, colocado aqui embaixo. Você ia perder dinheiro rapidamente, você ia perder dinheiro neste momento, porque teve ali um falso movimento de breakout que não se consolidou. Breakout, o que é? Breakout é mudança de uma tendência, ou seja, essa resistência vai ser ultrapassada e o gráfico vai começar a subir de maneira bastante forte. Isso não aconteceu, a gente consegue ver muito bem que o gráfico teve pequenas oscilações e isso é super normal no gráfico. Por isso que o nosso stop loss fica um pouco acima. E vamos colocar
que essa diferença entre a resistência e o stop loss, ela é medida em 10. Então aqui a gente tem 10, aí pode ser 10 dólares, pode ser 10 pips, vamos colocar que é 10, nesse nosso exemplo bem lúdico. Normalmente a gente faz a proporção entre stop loss e take profit, vou escrever aqui stop loss, SL, e o nosso take profit vai ficar um pouco mais abaixo. Aonde que vai ficar o nosso stop loss? Deixa eu só apagar tudo isso aqui. Então, apagando o meu X, o meu 2x, porque eu acho que a gente já entendeu. E eu peço desculpas, porque eu sou bem ruim com artes, meu negócio é finanças. Então, se a nossa... meu desenho aqui não ficou tão bom, peço desculpas, tá bom? Bom, a gente tem o stop loss, aonde a gente vai colocar o take profit. Então, se a gente está trabalhando com 10 da diferença entre a resistência e o stop loss, a gente tem que colocar de 2 a 3 vezes, pelo menos, para fazer sentido o nosso take profit, para a nossa operação valer a pena. Porque às vezes a gente coloca um stop loss de 10, mas o nosso take profit está em 11, 12. Será que vale a pena? Tá a 1 para 1. A gente vai colocar nosso dinheiro em risco, vai colocar em prova para ter um ganho muito parecido com a possível perda? Não faz muito sentido. Então o ideal é a gente sempre procurar maior ganho possível. E no mínimo ali, 2 vezes mais. O ideal é de 2 a 3, e claro, quanto mais melhor. Se você tiver uma proporção de stop loss e take profit de 4, 5, 10, 20, perfeito. Mas o ideal ali é no mínimo 2 ou 3 vezes. Então a diferença neste ponto aqui, ó, colocar aqui, claro, isso aqui é um chute, né? Estou desenhando com vocês, colocar aqui como 30. Opa, esse 3 ficou muito feio. Então, 30. Perfeito. Então, essa é a proporção ideal de stop loss e de take profit. E o take profit, eu vou falar para vocês, o take profit sempre um pouquinho acima do suporte nessas ocasiões de venda. Ocasiões de compra, vice-versa, né? Por quê? Para garantir. Antes de tocar no suporte, já vai ter um movimento de alta. Por quê? Veja que até no meu exemplo anterior, não tocamos no suporte. Chegamos na zona muito próxima do suporte e já houve uma correção. Então é para garantir que a tua operação vai fechar e tu vai ter lucros. Então, é a proporção. Stop loss, take profit, esse é a grande pegada, o grande conhecimento, é tu entender aonde vai stop loss e aonde vai o famoso take profit. E para quem trabalha com Forex, para quem trabalha com ações, trabalhar com essas duas ferramentas é super importante para tu evitar perdas. Imagina, tu faz uma operação aqui neste ponto, como a gente colocou antes, e o gráfico começa a se valorizar e tem uma nova tendência de alta no gráfico. Isso pode ser muito perigoso, a sua operação pode virar pode virar pela metade. Então é sempre importante colocar ali um stop loss, principalmente quem trabalha com multiplicadores. Então quem trabalha com multiplicadores, fica aí a minha grande dica para trabalhar com esse tipo de ferramenta. Voltando aqui para a nossa plataforma, a gente tem aqui um exemplo no Asia Composite Index. Eu vou fazer uma compra aqui. Bom, a minha compra é totalmente é um exemplo, apenas um exemplo, nada mais do que um exemplo, tá bom? Então, eu tenho aqui uma análise bem simples, a gente tem aqui um suporte bem claro no gráfico, vamos desenhar juntos. Então, linha horizontal, a gente tocou nessa linha horizontal que está funcionando como um suporte no gráfico recentemente, então a gente está tendo um começo de correção. Claro, eu poderia fazer uma análise mais a fundo com indicadores, osciladores, mas eu não quero, eu quero fazer apenas um exemplo com vocês, tá bom? Então por isso não é uma recomendação de compra e meu investimento vai ser bem pequeno, bem por causa disso, para evitar qualquer perda maior, tá bom? Então a operação aqui para cima, uma operação de compra, e se a gente clicar aqui, ó, já vamos ter a opção de take profit que eu posso adaptar aqui. Então nosso take profit, venha para cá. Nosso take profit, por exemplo, se eu colocar meu take profit aqui em cima, num nível que trabalhou como suporte, trabalhou como resistência, então é um nível interessante. E o nosso stop loss, onde é que é o nosso stop loss? Aqui embaixo. Então o stop loss, se o take profit está 27, um stop loss interessante seria ali mais ou menos em 10, entre 2 e 3 vezes, né? Então, um pouquinho menos da metade que 27. Então, um stop loss de 10 fica aqui embaixo, uma distância bem segura, né?
para ver ali falsos breakouts. Veja que os falsos breakouts anteriores não duraram muito tempo, então a minha distância aqui é super segura. Claro, eu poderia colocar o take profit um pouquinho mais para baixo, nesse caso mais ou menos aqui, e meu stop loss ainda estaria uma proporção de 1:2, ainda seria bastante interessante, mas eu poderia colocar aqui meu stop loss um pouquinho acima, mais ou menos em 6. Minha proporção estaria 1:3 e pouquinho, tá bom? Então stop loss e take profit vão aparecer quando você clica aqui no valor do investimento, você clica na operação aberta, tá bom? Então, quanto maior essa proporção, melhor e mais lucros você vai ter no longo prazo, tá bom? Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, um vídeo rápido, um vídeo simples, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o vídeo, ativar as notificações para não perder nenhum vídeo novo, tá bom? Um abraço a todos, muito boa noite, até mais, abraços!